Olá, está começando mais um Câmara em Pauta. Lembrando que estamos direto do estande da Câmara de Vereadores, no mezanino do centro de evento, dos pavilhões da Festa da Uva. Há pouco tempo tivemos um grande painel aqui da Comissão de Direitos Humanos, presidida pela vereadora Denise Pessoa, que reuniu diversas mulheres, ex-vereadora, jornalista, enfim, personalidades que representam a mulher no cenário público de Caxias do Sul. Tivemos um grande debate, então. Vamos começar com a vereadora Denise Pessoa, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Vereadora, como é que foi esse painel? O que nós podemos tirar de resultados em benefício de valorizar ainda mais o papel da mulher, não só em Caxias do Sul, mas em todo o nosso contexto? Bom, primeiro, acho que esse debate ele foi bastante proveitoso. A Comissão de Direitos Humanos, junto com a Câmara de Vereadores, organizou essa atividade nesse 8 de março aqui na Festa da Uva. E a gente pôde ver a participação da mulher na política e por vários meios, né, de participação, não só no Legislativo, que ela ainda é bastante limitada, afinal de contas a Câmara de Vereadores só teve na sua história 9 vereadoras, mas a gente pôde ver tanto a mulher no movimento social, a mulher na cobertura da política, né, como jornalista, a mulher na SIC. A gente pôde ver vários movimentos das mulheres e a participação das mulheres num sentido mais amplo na política. Então, acho que foi bem proveitoso. A gente conseguiu demonstrar um pouco do que se avançou, mas também do que a gente precisa lutar ainda para melhorar a condição das mulheres na sociedade. Lembrando que, além da vereadora Denise, nós temos como convidadas aqui, vamos fazer em sequência, a Paula Grassi, da Marcha Mundial das Mulheres, militante. A ex-vereadora, sempre vereadora, Silvana Piroli. A Márcia Rosa, presidente do Conselho da Empresária na nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. E a Rosilene Posa, jornalista do Pioneiro, repórter, nossa colega de profissão. Vamos deixar assim um painel aberto. Até acho interessante que vocês falaram muito na questão da hierarquia, que a nossa sociedade ainda é muito masculinizada, e aqui no nosso cenário, se vocês podem ver, temos 5 cadeiras num patamar um pouco mais acima e eu numa cadeira um pouquinho mais baixinha. Então, em reverência ao Dia da Mulher, aproveitando que dou parabéns a vocês nesse 8 de março. E como disse a Paula Grassi, nosso painel que acaba de se encerrar, não é só para a gente celebrar o Dia da Mulher, mas servir como um ponto de renovação da luta por conquistas de direitos e maior igualdade entre homens e mulheres. Quem quer começar repercutindo um pouco dessa nossa conversa? Márcia? O Conselho da Empresária, esse ano, está fazendo 17 anos e ele surgiu com a necessidade de alavancar novas lideranças femininas. Nas reuniões de almoço, a gente percebia a participação quase que masculinizada. As mulheres tinham receio de entrar na reunião de almoço. A Silvana também disse que participou em algumas lá em 97 e 98. E desde lá isso mudou bastante. Hoje em dia, muitas vezes tem 50% ou até mais mulheres. As empresárias têm participado mais das ações da casa. Nós temos um evento Mulher Empreendedora, que vai ser agora dia 19 também, que valoriza de diversas categorias, ou seja, na indústria, no comércio, no serviço. Muitas mulheres, inclusive, que se fizeram trabalhando ali no dia a dia, que começaram e que não conseguiram ter um superior e conseguiram se sobressair e levar o seu negócio adiante. Na própria casa também, nós temos várias diretorias. A vice-presidente do Conselho Executivo, já por 2, 3 edições, temos uma mulher, Analice, e a presidente, pela primeira vez em todos 120 e poucos anos de casa, temos uma presidente do Conselho Deliberativo, que é a mulher. No debate anterior, a gente colocava que não é só culpa das mulheres não votarem em mulheres por a gente ter pouca representatividade nossa no espaço institucional, no caso no espaço legislativo, hoje na Câmara de Vereadores, que são vários os fatores, e um desses fatores ele é cultural. O espaço da política ele é um espaço historicamente público, um espaço historicamente do homem, então a gente deve fazer esse papel de desnaturalizar esses papéis que foram dados ao homem, esses papéis que foram dados às mulheres, e também a partir da conscientização cada vez mais
poder instigar as mulheres para também participar da política, mas de outro lado a gente também prevê que é necessário uma reforma política, né? De um lado você tem a conscientização, mas o outro você cria mecanismos, propostas para que a mulher ela possa se inserir na política e a gente possa garantir uma maior participação. Vereadora Silvana Piroli, eu gostaria de ouvir um pouco. A senhora chegou a levantar até possibilidades de uma reforma política e sugeriu caminhos, que por um voto em lista equânime, 50% de nomes masculinos, 50% femininos, teríamos então maior equilíbrio e também pelo financiamento público de campanha. Por que isso? Bem, é porque as mulheres, na hora de nós concorrermos a cargos eletivos, nós não temos as mesmas condições que os homens, independente dos partidos políticos. Embora eu faça parte de um partido, que é o PT, que já tem uma história na questão da construção de espaços para as mulheres, né? Nós temos 30% das mulheres que participam das suas direções. A própria presidente da República, Dilma Rousseff. Hoje temos 50%, né, As mulheres têm participação efetiva. Nós elegemos por vários momentos vereadoras, né? 2 vereadoras, agora a nossa vereadora Denise, nós temos a presidenta, enfim. Embora nós temos uma tradição de ter esse olhar e essa preocupação na organização partidária que permite e que dê espaço para as mulheres, nós ainda temos alguns problemas que precisam ser resolvidos e só serão resolvidos com a reforma política, que é nós temos condições iguais, como eu digo, de largada, ou seja, o financiamento público lhe dá igualdade de condições para que todos possam ter a sua campanha financiada e de forma, porque elas seriam com menos recursos, elas serão mais baratas, com todo mundo tendo um mesmo patamar, e além disso ela dará as condições para que as mulheres possam concorrer. E a lista partidária, porque nós precisamos fortalecer as instituições. Não é mais possível, esse nosso sistema, ele é absolutamente vulnerável a qualquer outro, se impregna de muitas outras coisas que não é a ideologia e a concepção partidária. Então, tendo uma lista partidária com o compromisso do partido, com as propostas do partido, e a lista precisa ser um homem, uma mulher, ou uma mulher e um homem, né? Nós vamos defender uma mulher e um homem. Por que isso? Porque a sociedade, ela é uma sociedade que ela tem a participação de todos, e isso precisa se refletir na política, e para isso nós precisamos criar condições. A reforma política com essas 2 questões vai dar, sim, uma oportunidade para que as mulheres possam enfrentar o processo eleitoral com melhores condições do que hoje. Eu queria aproveitar até fazer uma provocação no que tange ao jornalismo. Nós temos aqui a nossa colega Rosilene Posa, do Jornal Pioneiro. Eu lembro que brincávamos ali, durante o painel, até entre as debatedoras, as dificuldades que tu tiveste quando do processo de fazer entrevistas no início da tua cobertura política. Tu que já é famosa, digamos assim, no cenário caxiense, uma das primeiras a fazer cobertura contínua, diária, como setorista de política, sobretudo na Câmara de Vereadores. Como é para um âmbito que é bem masculinizado como a política, aceitar eventualmente o papel do colunista, da opinião, aquela situação que não só discorda da opinião, mas como coloca, bom, colocou essa opinião porque é mulher, se fosse homem teria fundamentado melhor, digamos assim. Como é que é essa situação? Só uma colocação, uma observação complementando o que a ex-vereadora Silvana falou sobre essa questão da reforma política, da participação das mulheres, que ela fala da igualdade. Na minha opinião, eu só acho assim que não basta uma reforma política se a mulher não desejar, se ela não sair da condição de secundária, por exemplo, né? Eu acho que de coadjuvante, isso. Somente a reforma, né, a igualdade, a isonomia, né, não vai resolver. Bem, em relação à questão profissional, como jornalista na área política, estou em Caxias desde 1989. Comecei aqui em Caxias na extinta Folha de Hoje. Sempre trabalhando em política, desde então. Teve um período aí, alguns anos, que eu fiquei afastada do jornalismo diário, mas continuava trabalhando e também ligada à política. No início não foi fácil, como não é fácil para ninguém. Eu acho qualquer tipo de trabalho que
tu vai fazer, tu tem que galgar teu espaço, tu tem que conseguir mostrar a tua capacidade, independente, acho que não é nem uma questão de ser mulher, acho que talvez pese um pouco mais nessa questão política, talvez, né? Eu sofri um pouco, sim, de preconceito há alguns anos, quando eu assumi a coluna diária de política. Isso foi assumi em 2004. E 10 anos. Jornal Pioneiro. Do Jornal Pioneiro, exato. E na época eu senti, sim, de algumas pessoas acostumadas com o colunista anterior, talvez relações de amizade, né? Não sei, enfim. E teve, sim, um pouco pesou, acredito, o fato de ser mulher, né? Tive algumas críticas nesse sentido, assim, reclamações diretas. Talvez até pela minha forma de colocar as coisas, né? Do meu jeito de ser um pouco mais, talvez, objetiva, mais linha dura, alguma coisa nesse sentido, né? Então pegou um pouquinho a quem eu desagradei, no caso, né? Porque falar de política, tu não é para estar agradando, né? É difícil. Ainda mais o colunista sempre vai ser crítico de uma forma ou de outra. E a crítica agrada uns e desagrada outros. Exatamente. Inevitavelmente. Né? Porque somos políticos. Exatamente. Independente de uma filiação partidária ou não, né? Mas de lá para cá, eu vim, então, como eu disse, né? Me tornei mais conhecida, ganhei mais credibilidade, talvez, acredito, espero, né? E acho que agora a reação é bem menor. No momento eu não sou titular da coluna, eu só assumo quinzenalmente, né? Porque eu substituo o titular. Que é o Márcio Serafini, isso. E aí, eu acho que não tenho tido, assim, reações, talvez até por isso, né? E porque eu acho que as coisas mudaram, né? Em 10 anos, as coisas tomaram outros rumos. No Estado, nós temos mulheres colunistas de política, né? A coisa já ganhou, não falo no país, falo aqui no Estado mesmo, né? Então, o pessoal já se acostumou com uma mulher escrevendo sobre política. E comigo também. É interessante que antes do painel que vocês protagonizaram no nosso stand, muito concorrido, inclusive com a presença das soberanas da Festa da Uva, eu conversava com a vereadora Denise no De Frente com a Lei e nós tratávamos especificamente dos estereótipos que as mulheres facilmente ganham no âmbito da política. E aí colocávamos, por exemplo, a questão da presidente Dilma Rousseff. Havia até um questionamento logo no início do mandato se ela teria competência para tocar o país. Num determinado ponto começa aquela questão, não, de fato ela tem capacidade, conhecimento e vai conseguir comandar o país. Mas aí começou a ganhar espaço, por exemplo, a questão de formular estereótipos. Ela é muito durona, ela é muito rígida, será que ela exagera no momento de cobrar ou não? E até a vereadora Denise colocava, mas quando é o homem ele tem mais austeridade, então aí ele é elogiado pela forma firme com que coloca. A ex-vereadora Silvana Piroli expôs, por exemplo, e quando a mulher tenta ser mais afável, mais doce, então, ela é frágil, não consegue tomar as decisões que deveria tomar. Por que ganham tanta força esses estereótipos quando a mulher está em questão e em situações bem semelhantes para o homem chega a se tornar até em tom mais elogioso, digamos assim? Normalmente parte esses comentários dos homens. Isso é insegurança deles, então uma maneira deles agredirem sem agredir com outro tipo de palavra. Então é uma maneira de dizer assim, ela não é tão forte, ela é fraca. E entre eles às vezes acontece isso, não só na política, em todos os lugares. Em todos os meios, né? E também tem toda uma questão cultural, que né? A política reflete o que é a sociedade. O que é a sociedade. Em síntese, né? É uma sociedade patriarcal, com todos os instrumentos e que valoriza muito essa questão masculina e que a mulher tem um outro papel pensada na sociedade, com hierarquia e tal, no modelo de consumo. Bom, inverter esse espaço não é isso que as mulheres querem. Nós não queremos ocupar o espaço dos homens para oprimir e chamar eles disso ou daquilo. Não, nós queremos um espaço, uma sociedade onde homens e mulheres possam conviver com as suas diferenças, mas que isso não transforme as nossas diferenças em desigualdades. É isso que nós queremos.
né? Nós temos papéis que são desenvolvidos, formas de ver o mundo, maneiras de lidar com determinados problemas, que são características do gênero e também são características das pessoas, né? Cada uma perante um determinado problema tem um tipo de reação e um tipo de maneira de lidar com aquele problema. O que não é mais possível, o que a gente precisa combater é de que nós sejamos preconceituosos e discriminemos as mulheres, né, por elas terem uma determinada conduta, um determinado comportamento, e passamos a exigir pela ótica do modelo machista, do modelo patriarcal. Acho que é isso que nós temos que nos dar conta. E às vezes são em pequenas coisas, são tão sutis, né, que a gente acaba de uma certa forma, é uma brincadeirinha, mas são brincadeiras que vão permitindo, né, que sempre se perpetue esse tipo de pensamento. Eu acho que as mulheres e os homens têm muitas capacidades, têm muitas possibilidades. O que nós queremos é igualdade de oportunidades na vida e na lei, né? Porque muitas vezes a lei também nos discrimina, né? E também a gente precisa avançar nisso. Nós queremos sempre ter as mesmas oportunidades que os homens. A propósito que a senhora toca nesse termo avançar, a vereadora Silvana Piroli, o que nós poderíamos colocar, já nos encaminhando para a reta final do nosso programa? Eu gostaria que vocês, de uma forma breve, enumerassem ou até explicassem um pouco mais o que nós já tivemos de grandes avanços para as mulheres, de um ponto de vista geral, nosso espectro social, não só na política em si, e o que nós precisamos ainda como pautas prementes a serem avançadas ainda, que seguem latentes, que ainda não foram bem enfrentadas, digamos assim. Eu acho que das políticas sociais, as mulheres tiveram grandes avanços, né? Nós temos muitas políticas setoriais específicas na questão das mulheres, na área da saúde, por exemplo, né? Eu acho que é um avanço grande. Segunda-feira começa a vacinação, por exemplo, para as mulheres do HPV, que é uma coisa importante, não é uma coisa menor. Nós temos um conjunto de políticas bem estruturadas e específicas para dar conta das questões específicas das mulheres. Eu acho que na questão da violência se avançou muito, embora a violência não tenha diminuído, né? Esse é um problema que ainda a sociedade precisa repensar como se relaciona com as pessoas, né? Onde muitas vezes os pequenos problemas viram um caso de polícia, mas nós temos hoje uma rede de apoio para as mulheres vítimas de violência que ela é muito importante. A própria Patrulha Maria da Penha. Exato, a Maria da Penha, as redes de apoio, as casas, as delegacias especializadas. Eu acho que tudo isso foram avanços muito importantes, conquistas das mulheres. Acho que uma outra conquista importante com relação à educação. Eu vou pegar essas 3 áreas para as companheiras poderem complementar, que é a questão da escolarização, do avanço do ensino, da universalização do ensino fundamental, o avanço para a educação fundamental e para a pré-escola, que isso é um direito das crianças, mas que ele tem um reflexo importante na vida das mulheres e que permite que elas possam trabalhar de forma mais tranquila e muitas vezes ter a educação dos seus filhos garantidas como um direito, né, do Estado, como um direito social. Então, eu acho que essas 3 questões, eu acho que elas são assim muito importantes, e acho que nos últimos anos, em especial os últimos 10 anos, foram 3 áreas em que as mulheres realmente avançaram muito, mas nós ainda temos que avançar, né? Eu acho que a gente precisa avançar nessa mudança cultural. Acho que ainda nós temos muito para avançar. A questão da violência ainda é uma coisa que preocupa muito, e ainda recebemos muito menos que os homens por uma série de trabalhos iguais. Acho que esses são alguns aspectos. Paula. Eu queria destacar também que já está se trabalhando para isso, mas de modo mais geral, a nível de Brasil, a gente tem uma Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. E é todo feito um trabalho para que a política da mulher, a política e da perspectiva feminista, ela seja transversal. Ela não só funcione naquele gueto eu chamo gueto porque é isso, às vezes querem colocar só o gueto das mulheres, mas que a política das mulheres ela seja transversal, ela esteja presente em diversos ministérios, né? Não só numa secretaria, num espaço. Num projeto em específico, né? Porque assim, a vida das mulheres, ela perpassa outros espaços, o trabalho, a educação. Exatamente. Então tem que ter uma transversalidade da política das mulheres. E hoje está se trabalhando para isso, mas é um desafio, sobretudo também nos municípios e nos estados que não adotam essa perspectiva mais feminista, no caso, de política. Bom, eu vejo, além desses programas que a vereadora Silvana trouxe, e a Paula também,
Eu vejo que tem outros aspectos que refletem essa questão da transversalidade da política das mulheres, né? Dois exemplos é a questão do programa Mulheres 1000 do governo federal. É uma política, na verdade, de capacitação de mulheres, né? Seria quase um Pronatec, um curso técnico. Caxias, aqui a gente formou duas turmas de soldadoras já, né, de mulheres, no programa Mulheres 1000, que é do governo federal. E ainda tem mais uma turma já em fase de conclusão de curso. Então, é um programa direcionado para a capacitação e a qualificação das mulheres para inserir no mercado de trabalho. Porque também passa pela emancipação, a sua emancipação passa pelo trabalho. Porque se ela depende financeiramente do marido, muitas vezes ela se submete à violência doméstica. Porque ela não tem como sair de casa, não tem como se sustentar, então ela acaba se submetendo. Então, essa questão da qualificação profissional ela também auxilia nesse sentido. Acho que outra política importante é a questão mesmo do programa Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, ela prioriza a inscrição em nome da mulher. Porque normalmente quando há uma separação, quem fica com os filhos, né? É a mulher e às vezes fica até sem casa, né? Então, com Minha Casa Minha Vida, compreendendo a realidade, a sociedade ainda bastante patriarcal, tem essa garantia de que sempre a inscrição prioriza a inscrição em nome da mulher, né? No programa, que é muito importante para o nosso país. Que no caso de litígio fica resguardada a condição de abrigo para a mulher e para os filhos, digamos assim. Nesse sentido. Queria ouvir então nesse momento avanços aí, tanto da Márcia e depois da Rosilene. Aquilo que tu comentou antes, Denise, que não só na política, que nas vereadoras de Caxias, todas elas têm formação, né? O homem não, mas as vereadoras todas têm superior. Também no espaço empresarial, a mulher conseguiu conquistar o seu lugar realmente ao estudo, porque as mulheres estudam muito mais do que os homens, estão aí nos concursos públicos também entrando muito mais mulheres do que homens, então isso ajudou. E aquilo que tu comentou também do programa esse Mulheres 1000, elas até nos procuraram em outubro, nós socorremos elas de imediato, porque elas têm que fazer, elas não podem usar um espaço que a gente dê, elas têm que dar esse treinamento lá no bairro onde a mulher possa participar, porque ela não pode sair tal hora, porque ela tem um filho, tem isso, tem aquilo. Então, elas ficaram com tudo isso que tem, elas ficaram sem dinheiro para pagar a luz. E elas vieram para nós nos socorrer, nós socorremos elas, fizemos do nosso grupo mesmo, e até a gente se prontificou de ajudar a arrumar um patrocinador. Por isso que eu digo, as mulheres realmente têm que se unir e procurar os grupos que um pode ajudar o outro e melhorar cada vez mais a situação de todas. Bem, não tenho muito a acrescentar, mas eu só acho assim, vejo a coisa de uma forma mais de base. Se é necessário uma políticas públicas para mulheres, é sinal de que o problema vem da base mesmo. Isso é cultural. O cultural que eu falo, não me refiro a Caxias, me refiro ao país todo. Eu acho que tudo gira em torno da questão da educação. A questão parte daí. Isso vai fazer com que mulheres se coloquem para novos desafios, independente da sua condição social. Né? Porque não precisa ter estudo, né? Ter cursado uma faculdade para mostrar que tu pode estar engajada em um determinado movimento, que tu tem tuas ideias. Então, mas o que leva a mulher poder se liberar nesse sentido? Eu acho que tudo isso vem da base. Parte daí. E, a partir disso, todas essas conquistas que já foram citadas pelas que me antecederam, né? Acho que... Eu só queria acrescentar que tem essa questão da educação da base, mas também tem outra que só foi possível também esses avanços com a organização política, com a organização de movimentos de mulheres, de movimento feminista. Então também fazer essa memória de mulheres que ao longo dos tempos pressionaram o poder público para que esses avanços acontecessem. Então fazer memória de toda essa caminhada, essa luta que a gente celebra também hoje. Nós estamos um pouco além do nosso tempo. Eu até não quis interromper nenhuma de vocês para que vocês pudessem concluir seus devidos raciocínios, mas eu vou tomar as considerações de cada uma de vocês como as finais. Então eu entendo que conseguimos aqui de uma forma breve, mas juntando todas essas ações da TV Câmara hoje,
que a TV Câmara acompanhou. Primeiro, de frente com a lei, com a vereadora Denise Pessoa, ela fez todo um histórico das lutas desde o século XIX, quando as mulheres que trabalhavam em altas jornadas nas fábricas se rebelaram em busca de melhores direitos, melhores condições salariais. Repercutimos as carreiras de todas as vereadoras, demos uma passada nas 9 vereadoras que integram a história do nosso legislativo. O painel também deu conta de especificar ainda mais, então eu entendo que agora, neste Câmara em Pauta, conseguimos fazer um desfecho, digamos assim, em busca, em última análise, de que não haja competitividade entre homens e mulheres, não é um se sobrepondo ao outro, apenas um equilíbrio. Que no futuro consigamos, então, no futuro que não seja tão longe, que esse equilíbrio seja alcançado da melhor forma possível, né? A Rosane queria fazer uma última observação. Que a competitividade vai existir. Sim. Independente. Só que não é na questão de ser homem ou tu vai competir com um colega teu por um determinado posto, por um determinado cargo, um determinado emprego. Isso vai existir, mas que seja igualitário. As chances sejam igualitárias, exatamente, independente de gênero. Eu falo a competição no sentido do acirramento, que seja uma competição saudável, não um tentando se sobrepor ao outro por uma questão de gênero, enfim. Abaixo as desigualdades, viva as diferenças. Exatamente isso. Então, quero mais uma vez agradecer, cumprimentando a vocês pelo Dia Internacional das Mulheres. Quero cumprimentar a todas que nos acompanham e reforçando o convite para que já estamos no finalzinho da Festa da Uva, mas venham conhecer o estande da Câmara de Vereadores, participar das nossas atividades. Os vereadores e servidores têm se revezado à exaustão para atender o público. Sábado e domingo, então, das 9 às 22 horas, venham ao centro de eventos dos pavilhões da Festa da Uva e visitem o estande da Câmara no mezanino. Mais uma vez, muito obrigado. Continue acompanhando a nossa programação e nós voltamos com novos convidados. Obrigado, até o nosso próximo encontro.